Vamos viajar para Corinto Antiga. Imagine uma cidade vibrante, rica, cosmopolita e, ao mesmo tempo, o epicentro de uma crise que ameaçava implodir uma das primeiras igrejas cristãs. Hoje, a gente vai mergulhar na intervenção urgente do apóstolo Paulo, uma carta que expõe uma comunidade em guerra consigo mesma. E olha só como tudo começa. Não é com um boato, não. Paulo recebe uma informação específica e bem alarmante de uma fonte confiável, a casa de Chloe. É essa frase que dá o pontapé inicial para a carta inteira, uma resposta direta a um problema que estava corroendo a igreja por dentro. Então, qual era o problema de fato? Bem, no coração de tudo estava a divisão. A igreja de Corinto, que deveria ser um símbolo de unidade, estava se partindo em facções. Era uma crise de lealdade, mas uma lealdade que estava perigosamente no lugar errado. E aqui a gente vê como essa divisão se manifestava na prática. O pessoal estava formando grupinhos, quase como torcidas organizadas em torno dos seus pregadores preferidos. Tinha o time Paulo, o time Apolo, o time Pedro e até um grupo que, talvez de forma um pouco arrogante, se dizia o time de Cristo. Eles estavam tão focados nos mensageiros que a mensagem em si estava se perdendo. A resposta de Paulo é uma pergunta retórica que é simplesmente devastadora. Por acaso Cristo está dividido? Ao se dividirem em nome de líderes humanos, eles estavam, na prática, tentando fatiar o próprio Cristo. Essa pergunta expõe o quão absurda e autodestrutiva era a atitude deles. E a solução de Paulo para essa crise não é nenhum plano de gestão de conflitos, não. É algo muito mais radical. Ele diagnostica que a igreja tinha absorvido os valores do mundo, a busca por status, por poder, e oferece um remédio que para a mentalidade da época soava como pura e completa loucura. Para a gente entender a solução do Paulo, a gente precisa sacar qual era a vibe daquele mundo. Havia basicamente duas grandes buscas. De um lado, os judeus buscavam provas de poder, sinais, milagres. Do outro, os gregos, mergulhados na filosofia, buscavam sabedoria eloquente, argumentos sofisticados, uma retórica brilhante. E então, no meio disso tudo, Paulo apresenta uma mensagem que bate de frente com essas duas culturas. Ele não oferece os milagres que os judeus pediam, nem a filosofia que os gregos admiravam. Ele oferece um Messias crucificado. Para os judeus, o Messias executado era um escândalo, um sinal de derrota. Para os gregos, a ideia de encontrar sabedoria numa execução brutal era simplesmente loucura. E aqui que está o grande paradoxo. O que o mundo via como o símbolo máximo de vergonha e de derrota, a cruz, Paulo redefine como a maior demonstração do poder e da sabedoria de Deus. É uma inversão completa do sistema de valores do mundo. Daqui para frente, Paulo vai mais a fundo nesse contraste entre as duas formas de sabedoria. A sabedoria humana, que leva ao orgulho, à competição e à divisão, está em conflito direto com a sabedoria de Deus, que opera de um jeito completamente diferente, subversivo até. E o método de Deus vira a lógica humana de cabeça para baixo. Ele não escolhe o que o mundo valoriza. Pelo contrário, ele intencionalmente escolhe o que parece insensato, o que não tem prestígio. Justamente para envergonhar os que se acham sábios. Ao usar o que o mundo considera louco, Deus expõe a limitação e a arrogância da sabedoria que vem de nós. A mesma lógica se aplica à força. Deus não escolhe os poderosos e influentes, mas sim o que o mundo considera fraco, para envergonhar os fortes. O objetivo é claro: mostrar que a verdadeira força não vem da capacidade humana, mas de Deus, que se manifesta justamente na nossa fraqueza. Resumindo, a estratégia divina é anular completamente esse sistema de valores do mundo. E o objetivo final é muito claro: garantir que nenhuma pessoa possa se orgulhar da sua própria sabedoria, força ou status. Toda a glória pertence somente a Deus. Com essa base bem estabelecida, Paulo agora aplica essa sabedoria invertida ao problema original, a idolatria dos líderes. Afinal, se a sabedoria de Deus valoriza a fraqueza e a humildade, então a liderança na igreja não pode ser sobre status ou popularidade, certo? Paulo redefine o papel dele e de Apolo. Eles não são celebridades, não são donos da verdade. São simplesmente dispenseiros, ou seja, administradores dos mistérios de Deus. O trabalho deles não é acumular seguidores, mas ser fiéis à mensagem que receberam para cuidar.
E essa metáfora da agricultura ilustra o ponto de forma brilhante. Pensa assim: Paulo planta semente. Apolo vai lá e rega a planta. Mas quem é que faz a planta crescer? Deus. Ou seja, eles são só trabalhadores no campo, coparticipantes de um processo que depende inteiramente de Deus para dar qualquer resultado. O crescimento não vem deles. A metáfora final que Paulo usa é a da construção. Ele enxerga a igreja como um edifício, onde duas coisas são absolutamente cruciais: o fundamento sobre o qual se constrói e a qualidade do trabalho de cada construtor. E esse é o ponto inegociável. Só existe um fundamento para a igreja, o próprio Jesus Cristo. Qualquer líder, ensinamento ou tradição que tente substituir essa base está construindo sobre areia. Paulo, Apolo, todos os outros são apenas construtores secundários. E o trabalho de cada um desses construtores vai ser testado. Paulo usa a imagem do fogo para simbolizar o juízo final. O trabalho feito com materiais duráveis, ouro, prata, pedras preciosas, que representam o ensino fiel e a edificação genuína, vai sobreviver. Mas o trabalho feito com materiais frágeis, madeira, feno, palha, que representa ensinos vazios, busca por popularidade, isso tudo vai ser consumido pelo fogo. E isso nos leva a uma conclusão libertadora. Se o julgamento final é o de Deus, que examina as intenções do coração, então a opinião humana, os rankings de popularidade, os tribunais deste mundo, tudo isso se torna irrelevante. Paulo não se preocupa em ser julgado pelos coríntios, pois ele sabe que a única avaliação que realmente importa é a do Senhor. E assim Paulo fecha o círculo, voltando ao antídoto definitivo para a divisão. Se for para se orgulhar de alguma coisa, que não seja de líderes ou da própria sabedoria, que toda a glória e todo o orgulho sejam redirecionados para o único que é digno, o Senhor. E a gente termina com esta pergunta penetrante de Paulo, que atravessa os séculos. É uma pergunta que desmonta todo o orgulho. Se cada dom, cada talento, cada insight é um presente recebido, qual é a base para o orgulho? Como se tudo fosse mérito próprio. É uma reflexão que desafiou os coríntios e continua nos desafiando até hoje.